Olá para todos e sejam bem-vindos mais uma vez. No livro de 1 João, capítulo 3, verso 9, está escrito: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. E já em 1 João, capítulo 2, verso 1, diz: não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Veja que esses dois versículos foram escritos por João, o mesmo escritor. Parece até uma contradição, mas tem explicação. Em um versículo diz que quem é nascido de Deus não peca, não comete pecado. E já no outro versículo, escrito pelo mesmo autor, diz: se pecarmos, temos um advogado. Aí já mostra a possibilidade de pecar. Parece até uma contradição, mas tem uma explicação. Deus liberta a pessoa do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Por isso, todo crente genuinamente convertido está sujeito a pecar devido sua natureza pecaminosa herdada de Adão. Somente na ressurreição a pessoa ficará livre definitivamente da presença do pecado. Na ressurreição teremos corpos transformados sem possibilidade de pecarmos. Deus liberta do pecado. E isso a Bíblia garante. Que aquele que vive debaixo da graça de Deus está liberto do poder do pecado. Mas a pessoa tem a natureza pecaminosa que ela herdou de Adão. Paulo disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7,18. Na minha carne não habita bem algum. Se refere à natureza humana. Carne aqui está relacionado e associado à natureza humana. Na minha natureza, na natureza de Paulo, não habita bem algum. A nossa natureza é carnal. Embora o crente convertido não vive na carne, mas ele tem a sua natureza carnal. Ele tem uma predisposição natural para as coisas da carne. Esse versículo, Paulo se referiu a ele, mas pode ser levado a todo crente convertido, pois todos temos a natureza do pecado que herdamos de Adão. Em Romanos 5,12, Paulo disse: por um homem entrou o pecado no mundo, é Adão, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Todos, inclusive Paulo, eu, você, todos. Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Davi disse: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5, se eu não estiver enganado. Davi reconheceu aqui que ele nasceu com a natureza do pecado. Davi nasceu com a semente do pecado igual a todos os seres humanos. Essa semente que é a natureza pecaminosa, que se desenvolve conforme alcança a maturidade. Conforme a criança vai crescendo e se desenvolvendo, a sua natureza pecaminosa ela vai se despontando. O que João se referiu ao dizer que quem é de Deus não peca, é que o salvo não faz do pecado uma prática habitual. Embora esteja sujeito a pecar, mas não vive na prática do pecado. O pecador vive na prática do pecado e faz do pecado
algo cotidiano, uma prática diária, uma prática cotidiana. Ele vive sob o pecado. Ele levanta cedo sob o pecado, vive seu dia pecando e vai dormir pecando. Ele peca o dia todo. Ele levanta cedo, ele fala palavrões o dia todo. Já acende um cigarro logo cedo. Ele sai para a rua já cobiçando mulheres. Ele, à noite, antes de dormir, ele vai assistir pornografia na internet. Muitos até amanhece o dia, passa o fim de semana todo olhando isto. Ele vive sob o pecado, na prática do pecado. A mulher peca, ela usa roupa sensual, mostrando o corpo. Na rua, é o que as mulheres usam na rua, roupas apertadas, marcando o corpo, roupa curta, justa, mostrando seu corpo, parte dos seios à mostra, shorts apertados, marcando o corpo. Fere os princípios de 1 Timóteo 2,9, onde diz que a mulher deve usar traje honesto, com pudor e modéstia. Não existe nenhuma atividade ou condição que justifique o uso de roupas imodestas. Usar roupa que atraia a atenção de homens na rua. Assistem novelas mundanas todos os dias, novelas com cenas lascivas e pecaminosas, cenas sensuais de homens e mulheres se agarrando em cenas lascivas, tanto homem quanto mulher. Mas eu creio que a maioria que assiste são mulheres que assistem esse tipo de coisa. Paulo disse em Romanos 1,31 que são dignos de morte o que tais coisas fazem, não somente faz, mas consentem aos que fazem. Consentir, apoiar, se divertir, apreciar. Quem se diverte vendo outras pessoas pecarem, terá a mesma condenação, mesmo que não a pratique pessoalmente. Assiste filmes e programas imorais na TV a cabo, no Netflix, na internet. E isso é viver na prática do pecado. Um pecado diário, dia e noite. Amanhece pecando e dorme pecando. E esse é o pecador que vive na prática do pecado. O pecador faz do pecado uma prática habitual. Pecar é algo natural para eles. E muitos nem reconhecem que estão em pecados. Muitos desses se intitulam cristãos. Eu sou evangélico, até evangélicos. Já estão nessa já. Pecar é uma coisa e ser um pecador é outra. Pecar porque todos estamos sujeitos a cometer um deslize devido à nossa natureza. Mas ele reconhece que pecou e pede perdão e Deus o perdoa. Quando pede de coração e arrependimento sincero, sem fingimento. Então existe diferença entre ser um pecador e estar sujeito a pecar. Viver no pecado e estar sujeito a pecar. Por isso a Bíblia dá margem de perdão para o crente quando peca. 1 João 2,1. Se pecarmos, ele disse, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado. Claro que Deus perdoa, mas tem suas consequências, né? Deus não se deixa escarnecer. Na maioria dos casos, o arrependimento vem pela consequência, né? Deus conhece o coração da pessoa, sabe quando é sincero e quando é fingimento. E na maioria dos casos tem suas consequências também, que Deus permite para que a pessoa pense da próxima vez. Em Lucas capítulo 15, cita 3 parábolas que falam dos desviados. A parábola do filho pródigo, das dracmas perdidas e das 100 ovelhas. Veja que na parábola do filho pródigo, o pai o recebeu de braços abertos, sem perguntar quais foram os pecados que ele cometeu. Deus perdoa qualquer pecado, independente de qual seja, mas às vezes pode ter suas consequências. O que o homem planta, ele colhe. A lei da semeadura serve tanto para incrédulos como para crentes. Se você olhar na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, você vê homens de Deus pecaram, mas pagaram pelo seu erro. Sansão,
Davi, Abraão, Jacó pecaram, mas pagaram pelos erros, né? Pelos seus erros. Então é isso aí, então. Muito obrigado a todos e até o próximo. Nunca se esqueça de clicar em gostei e naquele sininho ali para receber as notificações. Então, Deus abençoe a todos e até o próximo.